Olá pessoal, tudo bem? O título da nossa aula de hoje é Ideias e Eventos Europeus que Impactaram a América Portuguesa. Nosso objetivo aqui hoje é retomar alguns assuntos trabalhados na aula passada e aprofundar alguns outros temas. Na aula passada, a gente viu vários assuntos relacionados ao iluminismo, aquele movimento de ideias, aquele movimento filosófico que aconteceu sobretudo na França e na Inglaterra no século XVIII, né? Nós vimos alguns nomes de referência como John Locke, Adam Smith, Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Eu acredito que vocês tenham lido o material que a gente preparou sobre o iluminismo, né? Então a gente vai simplesmente dar uma retomada aqui bem rápida para vocês se lembrarem, né? Basicamente, o que acontecia? Esses pensadores, esses filósofos faziam as suas ideias circularem através de livros, panfletos, revistas e também nos debates, né? Principalmente onde a elite francesa circulava, nos cafés, na maçonaria. E ali esses pensadores começaram a produzir ideias que eram, de forma resumida, se a gente puder resumir, a gente pode dizer que era uma crítica demolidora contra a sociedade em que eles viviam, isto é, o antigo regime, né? E aí eu destaquei algumas características que eram alvo da crítica dos filósofos iluministas, né? A gente precisa lembrar que no século XVIII, boa parte dos governos ali na Europa, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, eram assim denominados governos absolutistas. Não que os reis tinham todo o poder concentrado nas suas mãos, mas havia uma certa noção difundida de que eles eram escolhidos por Deus, de que ao povo não cabia escolher os seus governantes, né? Então, a noção de governo por direito divino. Do ponto de vista da economia, vigoravam ideias ligadas à doutrina do mercantilismo. A ideia de que as colônias só poderiam comercializar com as metrópoles, a ideia de que os estados, para obterem riquezas, precisavam acumular ouro e prata, a ideia de que deveria haver uma balança comercial favorável, isto é, que os países precisavam exportar mais e importar menos, de que os estados, de os seus governos deveriam intervir e controlar fortemente a economia. Então, com isso, havia várias restrições para a livre iniciativa daqueles que queriam empreender. Era um tempo também em que a religião, seja o catolicismo ou o protestantismo, impunham várias restrições, né? A religião tinha um poder regulador muito grande da sociedade, né? A gente estudou sobre o processo, né? A reforma, a contra-reforma, como muitas mulheres foram perseguidas, acusadas de bruxaria. Então, assim, a liberdade religiosa praticamente não existia. Com a reforma protestante, houve uma cisão no cristianismo, várias outras igrejas surgiram. Por outro lado, aconteceu também uma rivalidade, isso disseminou a rivalidade religiosa muito grande, de modo que praticamente não havia a liberdade das pessoas escolherem a religião, né? Havia uma sociedade que possuía uma hierarquia muito rígida, em que se a pessoa nascia no terceiro estamento, por exemplo, na França, nascia no povo, dificilmente ela se tornaria uma pessoa do segundo estamento ou segundo estado. Então a gente chama isso de uma sociedade estamental, em que aqueles que estavam no primeiro estado eram
ligados ao clero, né, o alto clero, e tinham vários privilégios, assim também o segundo estado, que era a nobreza, e no terceiro estado, que era a grande maioria da sociedade, pessoas que viviam no campo, ou camponeses, ou pessoas pobres das cidades, mas também havia a burguesia no terceiro estado. Então, em resumo, era um modelo de sociedade que desagradava boa parte desses homens, esses filósofos iluministas que formularam ideias para criticar e para modificar essa sociedade, né? No campo da economia, temos um nome que se destacou, que é o Adam Smith, que pesquisou, investigou e escreveu sobre isso, né? E o conjunto das suas ideias é denominado de liberalismo econômico, né? Um dos pais do liberalismo. E o Adam Smith, ele pegou aquela noção daqueles pensadores que haviam escrito e produzido material que se referia às ciências da natureza, e ele aplicou isso para a análise da economia. Então ele dizia o seguinte, que a economia também possuía leis naturais, e uma dessas leis era a lei da oferta e da procura, né? Que o preço das mercadorias não poderia ser controlado pelos estados, pelo governo. Ele argumentava que existia uma mão invisível que controlava a economia, de maneira que, se o Estado não fosse um Estado interventor, a própria economia se autorregularia e o resultado seria os preços adequados à população, né? Ele argumentava que a origem da riqueza de um Estado, de uma nação, não era como seus antecessores diziam, isto é, não era a agricultura ou não era o comércio, mas sim o trabalho. O trabalho gerava a riqueza das nações. E quanto maior trabalho houvesse num tipo de produto, num tipo de mercadoria, isto é, se ele fosse trabalhado nas fábricas ou nas indústrias, haveria maior valor, valor agregado, né? Então ele pregava uma não intervenção do Estado na economia e uma divisão social do trabalho. Ou seja, a ideia de que haveria maior produtividade se o trabalho de um produto, de uma mercadoria, fosse dividido em várias etapas e cada trabalhador ficasse por conta apenas de um tipo de tarefa, né? As ideias do Adam Smith vigoraram durante muito tempo, né? Só no século XX, né, depois da grande crise de 1929, é que vieram a ser contestadas. Outra pessoa interessante que eu queria aprofundar um pouco é sobre o Montesquieu, né? O Montesquieu escreveu um trabalho que ficou muito conhecido e as suas ideias circularam, né, pela França e foram muito importantes na Revolução Francesa, que era a ideia de que o poder não poderia estar concentrado nas mãos de uma pessoa, de um governo, de um grupo apenas. Porque toda vez que isso acontecesse, era uma tendência humana abusar do poder. Então, para que não houvesse um poder tirânico, ele propunha que o poder governamental fosse dividido em 3 ramos. Um ramo, o poder executivo, um ramo, o poder legislativo e o outro, o poder judiciário. Então, essas ideias do Montesquieu, evidentemente, como vocês sabem, elas atravessaram os séculos, foram aplicadas basicamente durante a Revolução Francesa e hoje está aí no fundamento de quase todas as constituições dos estados ditos democráticos, né? Então, qual seria a função básica do poder executivo? A função básica do poder executivo, na concepção do Montesquieu, é administrar os recursos públicos, é fazer acontecer. Vamos trazer para a nossa realidade, para os dias de hoje. Por exemplo, o poder executivo, ele pega o dinheiro, a
o dinheiro que se tem disponível, né, o orçamento, por exemplo, numa cidade ou num estado ou no governo federal, e ele vê as necessidades, ele aplica isso realizando, fazendo obras, né? Então, essa seria a função principal do Poder Executivo. E, além disso, ele também deve cuidar e fiscalizar do Poder Legislativo. Já o Poder Legislativo tem a função principal de fazer as leis, propor as leis e também fiscalizar o Executivo e o Judiciário. Enquanto a função do Poder Judiciário é julgar de forma imparcial os conflitos nas ocasiões em que ele é provocado. E é interessante, né? Porque muita gente pensa assim, por que a justiça não resolve esse problema? Por que os juízes estão lá parados e não fazem isso ou aquilo? É porque o judiciário ele tem um conceito de inércia, ele é inerte até ser provocado. Uma vez que ele é provocado, isto é, quando alguém entra com uma ação no Poder Judiciário, então ele é chamado a resolver aquele conflito. Existe no direito, isso é legal para quem vai querer fazer direito depois, né, gente? É uma teoria dos freios e contrapesos. É exatamente isso. Para que um poder não abuse da sua autoridade, o outro poder entra para frear e balançar uma decisão determinada. Então, a ideia do Montesquieu é muito interessante se a gente pensar que ela foi difundida numa época em que havia estados absolutistas, né? Então, essa teoria do Montesquieu ela está presente na nossa Constituição da República Federativa do Brasil. E é ela que direciona. Evidentemente, nem sempre ela funciona na prática. Se você observar o noticiário, vira e mexe, o legislativo está tentando entrar no campo de atuação do judiciário, o judiciário do legislativo, e às vezes acontecem vários atritos. Mas a ideia do Montesquieu é muito interessante. E aí nos coloca uma questão, né, gente? O que é o MP, o Ministério Público? Onde fica, qual o lugar do Ministério Público nesse arranjo dos três poderes? Será que vocês sabem disso? Será que o Ministério Público ele é parte do Poder Judiciário? O que vocês acham? Eu vou deixar vocês pensando nessa questão e mais à frente a gente vai retornar a esse problema. Muito bem, o fato, gente, é que essas ideias elas tiveram uma influência muito grande na Revolução Francesa, né? E também aqui no Brasil. A gente viu em outra aula como foi descoberto o ouro na região de Minas Gerais, como isso afetou de forma muito impactante a situação da colônia, né? A descoberta de ouro em Minas Gerais atraiu muita gente, gente das outras capitanias, atraiu gente de Portugal, uma multidão de gente veio tentar encontrar ouro, tentar fazer a sua vida. A quantidade de pessoas oriundas da África também aumentou muito em decorrência da descoberta do ouro, né? E no século XVIII, a situação do governo do Império Português já não era lá grandes coisas. Então, o governo de Portugal passou a exigir uma cobrança muito alta de impostos em Minas Gerais. Então, uma elite se organizou, uma elite de profissionais liberais, advogados, juízes, funcionários públicos, militares. Eles organizaram secretamente um levante, isto é, eles estavam preparados para fazer uma verdadeira revolução e romper, separar-se do governo de Portugal e criar uma república em Minas Gerais. Há alguns
autores que interpretam isso como um movimento no sentido de fazer a independência do Brasil como um todo. Mas os estudos mais sérios mostram que o compromisso daquela elite que queria fazer o levante estava muito restrito a Minas Gerais apenas, né? Mas o fato é que houve, né, houve um delator, um dedo duro, que em troca do perdão das suas dívidas com o governo, ele foi lá e dedurou. Ele dedurou o movimento não aconteceu. Mas essa conjuração mineira, ou Inconfidência mineira, né, como era chamada pelos inimigos, ela não foi adiante, não aconteceu, mas ela era profundamente influenciada pelas ideias de liberdade, de igualdade, as ideias de república, que eram oriundas da Europa. A elite, os filhos dos grandes fazendeiros, dos donos das minas de ouro ali de Minas Gerais, iam estudar na Europa e retornavam com livros, falavam sobre essas ideias revolucionárias, né? Então, juntava a fome com a vontade de comer, juntava a opressão do governo de Portugal, querendo cada vez mais impostos, e uma vontade dessa elite mineira de se libertar. No caso da Conjuração Baiana, também foi uma tentativa de levante, uma tentativa de revolução, só que lá tinha características diferentes, envolvia mais camadas populares, trabalhadores urbanos, envolvia escravos, ex-escravos, e havia nos planos de muitos daqueles que participaram do movimento da Conjuração Baiana, que também não aconteceu porque os planos foram descobertos, né? Então, tanto na Conjuração Mineira quanto na Conjuração Baiana, nós temos movimentos que não vingaram, que não aconteceram, e no caso de Minas Gerais, o Tiradentes, né, foi considerado a principal liderança, né? Havia outros, né, que eram pessoas mais influentes, pessoas ricas, e no final das contas, o Joaquim José da Silva Xavier, vulgo Tiradentes, acabou, por assim dizer, pagando o pato, né? Foi condenado à pena de morte. É interessante você ler, né, como a sentença era rigorosa, né? Dizia lá que ele deveria ser enforcado, o seu corpo dividido em 4 partes e pendurados lá em Ouro Preto, né, na Vila Rica, no caso, que depois se tornou Ouro Preto, para que servisse de exemplo. Então a coisa é horrorosa. Os mais ricos foram perdoados, outros foram degredados, né? No caso da Conjuração Baiana, várias lideranças receberam a pena de morte, né? Mas é importante a gente perceber que a colônia portuguesa na América estava sofrendo as influências, recebendo essas influências lá de fora. As influências, no caso da Conjuração Baiana, eram bem fortes, influências recebidas da Revolução Francesa. A notícia de que o povo havia pegado em armas e derrubado o Luís XVI na França se tornou uma ideia assim que mostrava um horizonte de liberdade para muita gente aqui na colônia, né? Então, foram movimentos que não chegaram a se concretizar. E no caso de Portugal, no século XVIII e início do século XIX, é como se eles estivessem no meio de um fogo cruzado entre duas grandes potências que emergiram com esses dois grandes marcos da Idade Contemporânea, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. E Portugal, gente, que no século XVI saiu na frente junto com a Espanha, naquele comércio, né, na expansão marítima, na descoberta de novos territórios, Portugal acaba perdendo o rumo da história porque ele não fez a sua Revolução Industrial.
A Inglaterra fez a Revolução Industrial, a França também embarcou na Revolução Industrial, fez uma revolução política muito radical, né, a Revolução Francesa, em que acabou com muitos dos privilégios da nobreza, pegou propriedades da nobreza, dividiu, parcelou e vendeu aos mais pobres. As terras gigantescas da igreja também foram divididas, parceladas. Só que de 1789, a data da queda da Bastilha, até 1799 não se conseguiu pacificar a França. E é aí que surge um dos grandes personagens aí da história, que foi o Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte foi chamado num período da Revolução Francesa, 10 anos depois, né, do início da Revolução Francesa, e com o seu talento de general, a sua habilidade política, ele conseguiu pacificar diferentes interesses na França. E ele foi, a princípio, o cônsul da França, né? E depois, mais adiante, ele assumiu o título de imperador. E aí ele tomou uma série de iniciativas, criou o Código Napoleônico, aquele Código Civil, né? E muitas das ideias dos filósofos iluministas entraram na organização desse código, né? O Código Napoleônico, né? A ideia de que o governo deveria ser laico, de que não haveria mais os privilégios de nascimento da nobreza, que as pessoas seriam livres para escolher a sua religião, a ideia de cidadania, isto é, não mais súditos, mas cidadãos que teriam direitos iguais. Então, o Napoleão fez uma organização na França e isso deu uma autoconfiança a ela, ao país, e eles partiram para dominar várias regiões da Europa, né? Então, nos anos que se sucederam à chegada do Napoleão ao poder, foram tempos em que eles criaram um exército, uma potência militar e dominaram quase toda a Europa, né? Só que tinha um problema, né, gente? A Inglaterra era uma potência naval, uma potência marítima, e a França tinha a pretensão de dominar e de quebrar a economia da Inglaterra. O Napoleão, muito autoconfiante, ele baixou uma lei, baixou um decreto dizendo assim: olha, a Inglaterra está proibida de fazer comércio, de vender os seus produtos, e a gente sabe que as fábricas da Revolução Industrial estavam a todo vapor. Um dos grandes produtos era o tecido, né? Os panos da Revolução Industrial da Inglaterra, e ela participava e tinha um comércio intenso com vários países da Europa. E o Napoleão cismou de decretar o bloqueio continental. O que aconteceu? Boa parte dos países acatou e parou de fazer comércio com a Inglaterra. Mas Portugal era um parceiro já antigo da Inglaterra e, sob a liderança do príncipe Dom João, ele relutava, né? Ele não queria obedecer o Napoleão. Então Napoleão mandava avisar: ô Dom João, o negócio é o seguinte, se você não cancelar o comércio com a Inglaterra, nós vamos invadir. E aí o Dom João, naquela história de tentar ganhar tempo, conversa daqui, conversa de lá, ficou matutando em como poderia empurrar com a barriga a decisão de não fazer mais comércio com a Inglaterra. E a Inglaterra, por outro lado, pressionava o Dom João para tomar uma decisão. E a decisão proposta era exatamente a transferência da corte, a transferência do governo do Império Português para a sua colônia, né? Aqui, no caso, o Brasil, né? E aí, o que fazer, né, Dom João? Ficar na Europa, enfrentar um exército poderosíssimo,
do Napoleão Bonaparte ou fugir para sua colônia, o Brasil. Então, depois de muita relutância, o Dom João decidiu transferir a família real para o Brasil, para sua colônia. Então percebam, gente, como ideias, né, e acontecimentos lá da Europa tiveram um impacto importante aqui na América Portuguesa, né? O descontentamento que existia em algumas colônias, Minas Gerais, na Bahia. E aí esse episódio inusitado, algo que nunca aconteceu a nenhum outro monarca, que foi a transferência de todo o seu sistema de governo e todas as instituições necessárias da noite para o dia aqui para o Brasil, né? E essa transferência provocou uma série de mudanças, uma série de transformações, sobretudo na capital, né? Na capital da colônia, que era o Rio de Janeiro, né? Então, a família real saiu lá no finalzinho de 1807 e chegou, primeiro fez uma parada lá em Salvador, né? E depois veio para o Rio de Janeiro. Algumas das decisões, né, do Dom João, a primeira, uma das grandes decisões foi a abertura dos portos às nações amigas. Essa coisa de nações amigas era quase que um eufemismo. E essa abertura foi praticamente o fim do Pacto Colonial. E o que era o Pacto Colonial? Era a obrigatoriedade das colônias só fazerem comércio com as metrópoles. Assim, a colônia portuguesa aqui só podia comprar ou vender de sua metrópole, que era Portugal. Então, com isso, acabou o pacto colonial e era extremamente importante para a Inglaterra, que estava sendo sufocada na Europa pelo Napoleão ao decretar o bloqueio continental. Aí, gente, uma vez aqui no Brasil, o Dom João toma uma série de providências e iniciativas que vão mudar a cara do Rio de Janeiro, né? A decisão de criar um banco, né, o Banco do Brasil, a Real Biblioteca, que depois vai se transformar na Biblioteca Nacional, que está lá no centro do Rio, na Cinelândia. O primeiro curso superior do Brasil, que é a Escola de Cirurgia da Bahia, a autorização para se produzir jornais e livros aqui no Brasil, e assim vai surgir o primeiro jornal, a Gazeta do Rio de Janeiro, a autorização para se construir fábricas, né, manufaturas. Evidentemente, muitas dessas decisões não tiveram efeito prático, como, por exemplo, a liberação para se construir fábricas, que era algo surreal, porque a Inglaterra já estava muito mais avançada na Revolução Industrial e seus produtos chegavam aqui a preço muito mais em conta do que se fosse contar com produtos feitos aqui no Brasil. Então, boa parte dessas manufaturas que se tentou construir não foi adiante, né? Mas é interessante porque foi uma enorme modernização ali do centro do Rio. E vocês certamente conhecem ali a Praça 15, ali perto da Alerj. Vários daqueles prédios ali são resultado dessa transferência da corte real portuguesa aqui para a colônia, né? Só que a Inglaterra iria, né, cobrar a fatura. Ela praticamente escoltou a família real portuguesa aqui para o Brasil. Os números até hoje variam muito. Há pesquisadores que falam que foram 400 pessoas que chegaram aqui, outros vão ao número de milhares, né, de pessoas, de servidores, súditos da nobreza portuguesa. O fato é que um bocado de gente veio aqui para a colônia, né? Principalmente gente da corte, né? E aí a Inglaterra iria cobrar, né, por essa proteção, porque a marinha
de guerra foi que fez a escolta. E aí, um dos resultados foi os tratados de 1810, que Portugal praticamente teve que assinar, né? Um deles, o Tratado de Aliança e Amizade, e o outro de Comércio e Navegação. Olha o que acontece, gente. Todo produto que vinha da Inglaterra aqui para a colônia portuguesa precisava pagar 15% de imposto para a alfândega. Logicamente, era uma fonte de renda para o governo português. Produtos que viessem de Portugal passariam a pagar mais imposto do que produtos que vinham da Inglaterra. Olha como os ingleses espertamente assumiram uma posição mais importante do que comerciantes portugueses que estavam lucrando aqui desde o século XVI, né? Outros países que comercializassem, que exportassem seus produtos para cá, deveriam pagar 24%. Inclusive, os Estados Unidos da América, né? E mais para frente a gente deve falar disso daí. Outra exigência dos britânicos, a liberdade de culto, né? Liberdade religiosa. Afinal de contas, boa parte dos ingleses eram protestantes, né? Então eles queriam liberdade de culto para os seus súditos que circulassem aqui na colônia. Então, mas não era permitido ainda a construção de igrejas protestantes, porque a religião oficial ainda era o catolicismo. Mas os súditos britânicos poderiam praticar o seu culto dentro das residências, né? Mais uma vantagem conseguida foi a extraterritorialidade aos ingleses. Ou seja, se um inglês, porventura, cometesse algum crime aqui na colônia, aqui no Brasil, ele seria julgado por leis britânicas, não pela lei portuguesa, né? A proibição também de que Dom João permitisse a instalação dos tribunais da Inquisição para perseguir e matar pessoas foi outra exigência da Inglaterra. E a permissão da extração de madeiras para a construção dos navios ingleses. Então, foi uma série de vantagens que a Inglaterra passou a obter com essa proteção dada ao governo de Portugal, né? Muito bem. Então, gente, nós vimos aqui basicamente como essas ideias e acontecimentos lá da Europa repercutiram aqui no Brasil, né? Então, no início do século XIX, a partir de 1808, o que acontecia? A colônia portuguesa já não era uma mera colônia, porque agora você tinha a corte real vivendo aqui na colônia, uma coisa inusitada que não aconteceu, como as colônias espanholas, por exemplo. Mas, por outro lado, não era um país independente ainda era uma colônia. A Inglaterra se consolidava como a maior potência industrial, né, na Europa. Portugal e Espanha, que lá no século XVI eram as potências mais importantes, que se tornaram donas aqui de um território enorme na América, agora estavam decadentes, né, e sob domínio, ocupadas. Portugal e Espanha literalmente ocupadas pelos exércitos de Napoleão Bonaparte. Só que a França, né, com seu desejo incontrolável de poder, expandiu demais o seu domínio sobre a Europa. O Napoleão caiu na bobeira de decretar o bloqueio. A Rússia também desobedeceu ao bloqueio e as tropas de Napoleão foram invadir a Rússia e foi uma coisa de louco, né? O exército entrou com 600 mil homens e saiu de lá com perto de 100 mil ou menos de 100 mil homens, porque o inverno rigorosíssimo, mais de 20 graus, né, negativos, falta de suprimentos, e foi uma tragédia. Então, a invasão da Rússia em 1812 foi ali o início do fim do Napoleão Bonaparte. Então, a partir de 1815, a França também entra em decadência. Os países que haviam sido ocupados antes reorganizam as suas forças
e vencem Napoleão Bonaparte. E aí eles fazem uma exigência para o Dom João. Dom João, você tem que voltar aqui para Portugal, senão você não vai ser reconhecido como soberano. E aí o Dom João espertamente criou um jeitinho de ser legitimado pelas nações lá no Congresso de Viena. Ele falou o seguinte, então vamos fazer o seguinte, o Brasil vai ser a sede do meu império, eu vou elevar o Brasil à categoria de Reino Unido, né? Brasil, Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves. Então, com essa estratégia, ele conseguiu ficar aqui na colônia e colocando o Brasil como a sede do seu império, né? E aí, logicamente, o caminho já estava mais ou menos direcionado, né? E dentro de poucos anos, 1824, o Brasil, ou melhor, 1822, ali está com um errinho, a gente precisa corrigir, né? 1822 o Brasil se torna independente de Portugal e 1824 nasce a primeira Constituição, a Constituição do Império. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar essa aula de hoje. Se tiverem dúvidas, mande para mim as dúvidas, a gente vai esclarecer as dúvidas que aparecerem. Eu depois vou mandar também o gabarito, as correções sobre a PNP da aula passada e também vou mandar as orientações da atividade avaliativa. Essa atividade vai se basear na leitura de um documento, de um trecho da Constituição, a partir da reflexão do Montesquieu sobre a ideia de três poderes e independência dos poderes para um caso que tem acontecido no Brasil recente, tá bom? Então é isso, gente. Um abraço. Espero que vocês tenham acompanhado bem aí. Aqui já deixei anunciado a atividade mais ou menos, mas depois eu vou explicar melhor, tá bom? Um abraço. Tchau.